Muita coisa, assim, não sobre anatomia, né, já que é uma área, assim, não é aquela anatomia que todo mundo tem interesse, que o cirurgião tem interesse, e acaba sendo escassa um pouco a literatura sobre o assunto. Mas só para mostrar aqui, para dar um impacto da apresentação, vocês veem que em 1700, ou até antes, no século 14, 15, os anatomistas, principalmente da Europa, já tinham muito interesse, sabia que alguma coisa precisava ser estudada sobre anatomia linfática, e já tem essa ilustração daquela época até os dias atuais. O Eric mostrou ali uma coisa interessante, quando eu olhei também, Eric, a anatomia do linfonodo normal tem esse aspecto de rim mesmo, e até os dias atuais, o interesse que tem aí no tratamento dos cânceres, a imunoterapia, as novas drogas, as doenças metastáticas, a importância da gente ter um conhecimento não só cirúrgico, e isso tem muito, tem alguns artigos falando da fisiologia do sistema linfático. Vou fazer uma passão também de todas as áreas, como o Eric fez, eu vou falar o contrário, o Eric desceu, eu vou subir, né, Eric? Vou começar do pênis, mas né, a gente sabe da importância da anatomia linfática, na decisão, na propedêutica do câncer de pênis. O aspecto da imagem é importante, o Eric frisou, e tumor de pênis tem muita coisa também, linfonodos sentinelas, novos métodos para avaliação e diagnóstico dessas lesões. Com a aula de anatomia, assim, não vou ficar também descrevendo vaso por vaso, áreas por área, mas todo mundo hoje vai fazer uma linfadenectomia para câncer de pênis. É claro que todo mundo acaba fazendo uma revisão da anatomia, que já que não é uma linfadenectomia de igual próstata, bexiga, que a gente está acostumado, e acaba que sempre tem que rever os conceitos e da importância da anatomia vascular, a localização desses linfonodos, e tomar decisão se você vai fazer uma linfadenectomia estendida ou aquela padrão que eu vou mostrar logo a seguir, o template. Mas vocês terão durante o curso hoje também representações sobre isso, e é bom conhecer bem essa anatomia, onde fica o linfonodo de Cloquet, a anatomia da artéria, da veia, para você fazer esse procedimento. E a gente vai fazer isso. Geralmente o sistema público, o Felipe, né, teve uns 2 casos, ou 3, aí a gente acaba, rever a literatura, ler um artigo antes de tudo, que isso é importante. A ideia do linfonodo sentinela, né, que inicialmente descrito como linfonodo de Cabanas no tumor de pênis, mas também em melanoma, em mama e outros tumores tem sido estudado isso também. Então, mais uma vez aqui o linfonodo de Cloquet, a localização desses linfonodos, a drenagem linfática do pênis importante, tentar até dividir em quadrantes, né? Isso te planeja melhor o procedimento cirúrgico durante o ato cirúrgico. Normalmente a gente faz por via aberta, né? Mas há 1 ano atrás, ou 2 anos, o Tobias esteve aqui, fez ótimas apresentações, já que ele é o expert aí, quase que internacional, no papel da laparoscopia nessa linfadenectomia. E com isso, você decidir, de acordo com os fatores de risco do tumor de pênis, ou o tipo de linfadenectomia que você vai fazer. O ligamento inguinal, artéria femoral, veia femoral, safena, uma ilustração para mostrar isso. E é claro também conhecer, às vezes você tem que ter um conhecimento anatômico da vascularização do reto, dos tecidos área da linfadenectomia, que algumas vezes você pode ter que lançar a mão do cirurgião plástico, alguém para te auxiliar na reconstrução nesses casos, e que nos casos de doenças localmente avançadas. Aqui é só para ilustrar a linfadenectomia, vocês vão ver vídeo, e o Tobias não estará dessa vez presente, mas ele há 2 anos atrás, 1 ano atrás, 2, 3 vezes que ele esteve aqui, o Tarcísio vai estar representando ele aqui hoje também, mas a linfadenectomia por via endoscópica, né? Endoscópica. Câncer de bexiga, isso aqui eu achei interessante, você vê que isso foi descrito por Lidbetter em 1950, um artigo publicado no Journal of Urology, tem 70 anos,
e tem coisas que o autor faz e fica, né? Não mudou nada, é um artigo de 1950, ele descreve exatamente o que a gente se faz hoje, a anatomia linfática de hoje, 70 anos atrás, a drenagem linfática da bexiga, do mesmo jeito, isso não mudou, é o que acontece hoje, as cadeias linfáticas, isso, né, você vai ficar aí para vocês depois não ter... ver essas ilustrações vai com certeza auxiliar no momento da linfadenectomia. A porcentagem de linfonoda comprometida, normalmente, o papel da imagem aqui é importante, o que o Eric falou, pode nos auxiliar no estadiamento, a ressonância, a tomografia, para os diversos tumores, de bexiga incluído. Aqui a gente vai ter isso durante o dia também, o template da linfadenectomia no câncer de bexiga, um pouco, não diferente, mas assim, um pouco mais estendida e mais importante em relação a alguns outros tumores. Eu sempre falo que na bexiga é mais fácil, porque na próstata você não abre o peritônio, é extraperitoneal quando você está fazendo aberta, em alguns casos robótica ou laparoscópica, é mais difícil. Mas na bexiga você deixa para fazer isso depois que você tirou a bexiga, o peritônio está aberto, você consegue muito melhor anatomicamente ver o template e realizar essa linfadenectomia. Porque você já tirou a bexiga, já passou aquele momento e por muito que você queira assim, adiantar com a cirurgia, quase sempre, você estando atento, vai fazer uma boa linfadenectomia, né? Câncer de próstata, né, é o que mais batido, a gente vai ter outras apresentações também aqui sobre isso, mas eu acho que todo mundo está muito mais habituado, né, com o template e com a cirurgia da linfadenectomia, que é o dia a dia de quase todo mundo, fazendo observação também de tudo que foi falado aqui do Anacleto. Eu acho que em relação ao PET, Eric, eu acho que está caminhando para você fazer PET, acho que todo mundo que faz recidiva bioquímica, quase que independente do PSA, acho que é a minha opinião, que a gente tem visto, e provavelmente fazer PET em quase todos os pacientes de risco intermediário e alto risco, porque é isso que o Anacleto falou. As pessoas estão cobrando mais, as pessoas estão lendo mais, e os leigos e tudo. E outra coisa é que, em relação ao PET, e que apesar do custo, está cada vez mais chegando próximo de Juiz de Fora, em breve provavelmente deve ter o PET PSMA também. Aqui os templates da linfadenectomia para tumor de próstata. Ainda que seja discutido, eu acho que a cirurgia robótica vai ter um papel nisso, porque a gente vai cada vez mais fazer cirurgia robótica, vocês, e sempre vai ter aquela situação que a gente vê acontecer sempre. Fazer a cirurgia, o tempo é importante, e uma boa linfadenectomia que com certeza vai deixar de ser feita, está deixando de ser feita, provavelmente, pela coisa do tempo e tudo, e provavelmente vai acontecer mais isso que a gente está falando, assim, recidivas bioquímicas, decorrência da linfadenectomia. Muito embora também eu tenha visto, acho que tem um autor italiano, que ele é meio assim, o Rafael não bate muito, mas eu sei que ele está defendendo que talvez vai cair um pouquinho essa coisa de linfadenectomia para tumor de próstata, né? O valor realmente, né? Acho que o Anacleto pode comentar depois sobre isso. Isso tem sido já alguma coisa na literatura caminhando para isso. Uns se preocupando muito em linfadenectomia estendida e achando que talvez isso não tenha tanto valor. Talvez o PET vai ajudar também a definir isso aí, esse novo tema que provavelmente a gente vai ver em congresso. A linfadenectomia estendida, né, os templates, principalmente para tumor de bexiga, mas também de próstata, para alguns casos, é importante. A anatomia pélvica, com certeza, é importante. A gente fala das linfadenectomia, mas tem que conhecer a anatomia pélvica, igual o professor Anacleto conhece e já apresentou isso aqui várias vezes. Acho que isso é importante.
Às vezes a gente tem menos, né, interesse nessa área, mas é muito importante conhecer essa anatomia. Você vai fazer uma linfadenectomia pélvica para próstata, laparoscópica ou robótica, assim, não é tão simples. Você tem que ter essa ideia toda aqui da distribuição dos vasos, das alterações, o primeiro ramo que você acha aqui da ilíaca interna, às vezes cais superiores, as glúteas, porque qualquer incidente e você não faz uma boa linfadenectomia, sangra numa área que é difícil, né? E a gente tem aquela ideia da cirurgia aberta, muitos aqui ainda, eu também até pouco tempo, mas quando você está fazendo laparoscópica ou robótica, ao contrário, você está vendo de cima para baixo. Antes você vê de cima e de lado. Então você tem aqui, a primeira coisa que você vai fazer a linfadenectomia é conhecer, saber onde está o ureter. A primeira coisa. É o contrário, né? E depois conhecer os primeiros ramos da ilíaca, saber separar a bexiga do pacote de linfonodos. Então na laparoscopia, na robótica, isso é um pouquinho diferente. O Eric já mostrou o tumor de rim. Ele é variado, vou falar um pouquinho mais depois, né? Porque já que eu vou falar de linfadenectomia no câncer de rim, mas vocês vão ver isso durante o dia aí, que já é um pouco diferente, envolve todo o reto peritônio, envolve desde o mediastino até a região inguinal, ilíaca, e tem várias localizações possíveis de tumor de rim. Por outro lado, amanhã, como vai ter uma linfadenectomia, vai ter uma neforeterectomia, talvez, ainda que seja reto peritoneal, mas para tumor de urotélio alto, ela é mais bem definida, para tumor do lado direito, tumor do lado esquerdo, tumor de ureter médio, tumor de ureter inferior, não, acho que eu fiz, tumor de ureter, ela é mais bem definida, a localização até no ureter inferior, aonde você deve fazer o template para tumores de urotélio alto, médio ou baixo, né? Aqui está mais ou menos, só para ter uma visão assim, né, do lado esquerdo, lado direito, do ureter direito, ureter esquerdo e tudo. Tumor de testículo também, o Eric já falou da drenagem linfática, mas assim, um aspecto da imagem. Cirurgicamente, né, todo mundo já tem mais ou menos a ideia do template do tumor do lado direito, tumor do lado esquerdo, e o conhecimento anatômico importante que se deve ter, porque aqui já envolve não só os linfonodos, o sistema vascular, mas o sistema, a inervação do reto peritônio, importante na preservação da ejaculação e tudo. Então isso é importante, esse conhecimento. Então estende-se mais do que só a linfadenectomia. Então, assim, a gente vê que falta na literatura um pouco mais de anatomia e treinamento da gente. Eu acho que isso que está tendo aqui, acho que o Anacleto teve essa ideia de ter um módulo específico de linfadenectomia, isso é de suma importância, vocês vão ver isso durante o dia. Quais outros cursos anteriores que a gente viu, ou quando a gente formou, não tinha isso, e a gente sabe da importância disso. Muito embora as genes dos linfonodos ainda não são muito conhecidas, mas é uma coisa que 300 anos atrás, os autores que se interessaram pelo tema sabem que, assim, o linfático não é uma coisa isolada ali. Ele nasce, ele aparece após uma drenagem venosa e termina numa drenagem venosa. Vocês vão ver lá a cisterna de Killy, o ducto torácico, e por que ainda que a gente vai tentar aqui, mas tem muita coisa ainda que possa ser conhecida. Então eu me detive aqui mais ou menos do reto peritônio. Importante conhecer a drenagem, a cisterna de Killy, os linfonodos da região lombar, inguinal, direita, esquerda, tudo tem um motivo e tem uma anatomia, né? A imagem pode nos ajudar, a imagem, como está mostrado aqui, o Eric pode nos ajudar. A gente também tem que saber que o linfonodo não é uma coisa isolada, né? Você vai tirar um linfonodo, um tumor de rim, aí você já assusta, começa a sangrar, e assim, a cirurgia estava boa, por que eu fui mexer aqui? Já aconteceu com a gente outras vezes, mas você tem que saber que o linfonodo ele tem uma vascularização, tem uma artéria, tem uma veia é mais fácil de controlar, mas saber que é vascularizado, não é vai lá e tirar o linfonodo.
Tarcísio vai falar de complicações de linfadenectomia, né? Tem que ter uma ideia geral desse sistema linfático no reto peritônio, essas bolsas linfáticas, isso foi descrito já há 200, 300 anos atrás por alguns autores, sistema de Quílio, ducto torácico, ásicos, porque a cirurgia pode complicar. No final do ano, eu tive uma nefrectomia parcial que terminou com ascite quilosa e que complicou. Revendo o Rafael Gomide, mas por que, onde aconteceu, por que aconteceu, e fez infografia, tentou embolizar, tratar a fístula, não achou a fístula 2 vezes, e provavelmente a gente vai vendo, vai estudando depois, lendo, você passa final de semana procurando entender, é porque realmente acima atrás da cava, acima da veia renal direita, pode ter uma dessas bolsas ali, e a gente lesar isso até na linfadenectomia laparoscópica por tumor de rim. A drenagem ali. E por alterações anatômicas também que pode advir, né? Mas assim, os principais elementos então é o ducto direito, torácico, a cisterna de Quílio. Acho que para a gente em urologia a gente tem que ter essa noção. A cisterna de Quílio normalmente ela fica aqui ao nível de L2, mas pode ser de T12 a L2. Conhecer esses ductos torácicos aqui embaixo também, a gente tem que estar atento a essa anatomia, para fazer linfadenectomia, para tumor de testículo, para tumor renal, tumor de qualquer cirurgia que você vai fazer uma linfadenectomia, tem que ter essa noção. As variações anatômicas, isso aqui eu encontrei, acho que é bom gente que é cirurgião, cada vez mais, vocês, nós todos envolvidos em cirurgias oncológicas de reto peritônio, conhecer as variações anatômicas. Um dia vai acontecer, como aconteceu comigo recente, isso aí, uma fístula linfática de altíssimo débito, e achando que é a fístula urinária, passa do J, o negócio continua na fístula linfática. Então, ter esse conhecimento anatômico é importante. As complicações raras, mas podem acontecer, como eu disse, o Tarcísio também vai falar, e outros colegas, mas assim, as possíveis causas dessas complicações, lesão da cava, ressecção da cava, dissecção acima do nível dos vasos renais, pode ter essas complicações, e às vezes pode até difícil fazer o diagnóstico, né? A distensão abdominal, aumento da circunferência abdominal, ganho de peso e várias outras coisas que podem acontecer. Anatomia linfática, mas também não esquecer, a gente se preocupa com a anatomia arterial, mas saber que a cava também no reto peritônio é complexa, sangra e tem que ter esse conhecimento. E onde tem linfonodos, tem vasos, tem artéria, tem veia, tem artéria. Então essa ilustração apesar de estar mostrando um estômago ali, mas esse artigo foi publicado no Journal of Urology. Isso alguns anos atrás, esqueci de colocar, mas é importante essa anatomia venosa aqui do reto peritônio, quase todas as outras cirurgias que a gente faz, né? Anomalias da cava, possíveis, quando você está fazendo a linfadenectomia reto-peritoneal, haver situações que você acha que pode ser um linfonodo, uma hidronefrose, pode ser duplicação de cava, fístula arteriovenosa, descrições de agenesia de cava, veia renal retroaórtica, e tudo isso a gente tem que estar atento, né? As veias e as artérias do reto peritônio, mais uma vez, na linfadenectomia, porque pequenos detalhes, mas que podem fazer diferença na hora que você está fazendo linfadenectomia, sangramento e as complicações que vão mostrar. Como a gente já tem certa experiência, né, Anacleto, eu costumo falar com os residentes assim, tudo já tive. Tem gente que não fala, esconde, a gente vê, os mais novos. Mas a gente, quando já passou do tempo, já tem uma certa idade, tudo eu falo que eu já tive. E eu acho que é isso mesmo, vai acontecendo com todo mundo um dia. Até isso aqui eu já tive, uma linfadenectomia, uma cirurgia grande na Santa Casa, na época do Anacleto, talvez, quando ele foi residente. Anacleto foi residente em Santa Casa, mas eu estava chegando, já tem uns 5 anos já, né, Anacleto? Mas, assim, uma nefrectomia radical com trombo em cava, com extracorpórea, com Miana, com Márcio Nogueira, aquela turma toda. A gente levava todo mundo para fazer uma cirurgia com trombo em casa até o átrio, que tudo a cirurgia foi uma beleza. No outro dia, paciente paraplégica.
paraplégica. É raro, mas assim, mexeu no reto peritônio, você tem que ter noção assim, que tudo pode acontecer, tem que estar atento e tudo. Não esquecer também do ureterna, que também estou com um agora, tudo a gente vai vendo. Eu estou com um caso agora, uma linfadenectomia para tumor de testículo, mas assim, como diz hoje, está debaixo do teto aqui, fica aqui. Mas foi feito por um cirurgião oncológico. Agora o paciente está lá com a gente, lesão de ureter, nefrostomia, duplo J e não sei o quê. Provavelmente vai terminar em nefrectomia, que é uma lesão extensa de ureter superior junto ao hilo renal. Então tem que estar atento a essas alterações, assim como os nervosos, né, no reto peritônio, dor no reto peritônio, dor inguinal nesses procedimentos. Então, uma passão assim da anatomia, só para a gente dar uma ideia e alertar todo mundo sobre a importância disso, que às vezes a gente esquece. Alguém gostaria de acrescentar, fazer algum comentário? Eric.